Então vamos lá? Dólar 5,69 e Bovespa, queda nos últimos 5 dias de 7,99%. A coisa não está muito tranquila. A pergunta que eu mais recebi hoje aqui do Sardinhas, tanto aqui no canal, né, quanto o pessoal que me segue lá no Instagram, por sinal, @o_Raul_Sena, é: Raul, o que está acontecendo? O que significa tudo isso? Tem razão de ser esse pessimismo desenfreado do mercado? Para começo de conversa, é importante entender o que é o tal teto de gastos, talvez com palavras mais simples. Imagina o seguinte: você é o chefe da sua família ou a chefe da sua família. A gente tem muitas famílias hoje no Brasil geridas por mulheres também. E ali você tem um salário de R$5.000. A sua família está gastando muito além dos 5 mil. Você tem um filho mais velho ali que tem um cartão de crédito, por exemplo, não é? Ele está passando 1.200, 1.400. A outra filha mais nova sua, ela tem um curso de inglês, tem que pagar a escola dela, sei lá o que, ela está gastando 1.200 também. E a família inteira está gastando muito mais. Na soma, quando chega, você está com uma receita de 5 mil, você é a única pessoa que trabalha na casa. Essa daqui é a gente, a única pessoa que trabalha na casa, né? Porque na casa do governo ninguém trabalha. Então a única pessoa que trabalha na casa somos nós ali, né? Os brasileiros. Então essa chefe de família, ela toma uma decisão. Pessoal, a gente vai definir uma regra aqui agora. Todos os cartões de créditos estão limitados agora de certa maneira, que quando chegar no limite de 5 mil, a gente vai parar de gastar. Esse é o teto de gastos. Então foi definido, na época do governo Temer, esse tal teto de gastos. O objetivo ali era congelar realmente os gastos com vários ministérios, com vários setores ali. Ele foi congelando por área, né? A educação pode gastar tanto, saúde pode gastar tanto, tal coisa pode gastar tanto. Isso é muito mais importante do que soa. Quando você fala que colocou um teto de gastos, os jornais divulgam quase como uma notícia negativa. Mas quando a gente fala de um teto de gastos, a gente está falando de gastar menos do que se fatura. O Brasil é um país que vive de receita de impostos. É importante que se gaste bem esse dinheiro que a gente arranca da população, né? É sofrido para a maioria das pessoas pagarem esses impostos embutidos nos preços de quase tudo. É importante que se gaste bem para que não fique gastando mais dinheiro simplesmente pagando a dívida. Porque quando o governo extrapola ali o limite de quanto ele vai gastar, ele tem que emitir dívida no tesouro, acaba gastando dinheiro simplesmente pagando juros, tem que pegar empréstimo em tudo quanto é lugar. Isso vai prejudicando, né, as contas do país e chega num momento que a vida da população começa a piorar muito. A gente vai vendo a inflação descambando porque eles imprimem mais dinheiro, aquela loucura começa e a gente vai realmente perdendo o controle. Chega num ponto que o país pode realmente ter um problema grave, até essas dívidas em alguns países entram em default, que a gente chama. O país começa a ter que operar com calotes, né? Como aconteceu nos nossos vizinhos aqui, os hermanos argentinos, né? Ou começa a ter que aumentar os impostos ainda mais para conseguir tirar mais dinheiro da população, para conseguir equilibrar. O Brasil tem divulgado nos últimos meses aí faturamento recorde, né? Recorde de cobrança de impostos. Quando o Brasil bate recorde de cobrança de impostos, significa que você foi explorado em níveis recordes, né? E além disso, então, a gente teve algumas aprovações de alguns projetos agora do presidente da República, que ele fala simplesmente em aumentar os gastos, gastar mais dinheiro de um país que já está deficitário. Não é que a gente está com superávit, a gente está numa situação muito vulnerável e ele está falando de gastar mais dinheiro. É óbvio que dentro de um cenário, né, se uma chefe de família ali, ela tá loucona, ela tá passando o cartão, tá gastando 7.500, ganhando 5, se você fosse se casar com essa mulher ali para constituir uma nova família, imagina que essa mulher fosse uma mulher que tem os filhos dela e você tem os seus, né? Na hora de casar com ela ali, você poderia pôr o pé um pouco para trás. Isso é o que acontece com os outros países do mundo. Eles olham e falam assim: nossa, investir no Brasil no meio de um peteco desse, sabendo que eles gastam muito mais do que ele tem, isso vai dar algum problema lá na frente. Os investimentos internacionais, na hora que isso acontece, eles começam a pular fora imediatamente, né? Então por isso a gente vê o dólar subindo de maneira louca. E além disso, os próprios integrantes dessa família aqui, que é a gente, né? Nós, os cidadãos desse país, a gente dá uma olhada e fala, putz, que é o que devia estar escrito na bandeira do Brasil, né? Em vez de ordem e progresso, devia estar escrito, na dúvida, compre dólar, né? A gente começa a enviar dinheiro para fora, isso também faz o índice Bovespa cair ainda mais. Então, no momento atual, o Bolsonaro simplesmente
tomou algumas providências ali que removeu, praticamente ignorou o teto de gastos e se propôs a gastar muito mais. Durante esse momento, o Ministério da Economia ali, que é gerido pelo Paulo Guedes, que tem sido um grande aumentador de impostos, né, tem cobrado cada vez mais impostos, e a gente já reclamou disso aqui algumas vezes e tudo, ninguém está entendendo o rumo de um governo que se dizia liberal, rompendo o teto de gasto, gastando loucamente, não, criando novos impostos, criou impostos sobre dividendos. Então, assim, o mercado já está de saco cheio, né, desse tanto de medida equivocada. Sinceramente, não tem explicação alguma que justifique o que o Paulo Guedes tem feito na economia. Então, ele foi simplesmente criando esses novos mecanismos e ontem acho que chegou no limite até da equipe dele, porque os caras que estavam na equipe do Paulo Guedes, eles também eram liberais. Então, ontem, 4 pessoas que trabalham diretamente no Ministério da Economia pediram demissão. Eles falaram assim, desse jeito aí a gente não vai. Rompendo o teto de gasto, gastando mais, e com o presidente da República falando que vai dar auxílio diesel, sei lá o quê, aumentando auxílio emergencial, né? Subindo o valor do tal do Bolsa Família. Então o governo está gastando como se não houvesse o amanhã. Isso não tem nada a ver, para você entender bem claramente, isso não tem nada a ver com política liberal. Quem faz isso, na prática, quem é especialista em fazer esse tipo de medida, são os governos de esquerda no mundo inteiro. Essa política econômica desse nível, né? Auxílio, populismo, dando dinheiro para a população, quem costuma fazer é a esquerda no Brasil e não a direita. Então, por isso, né, as pessoas estão, simplesmente o mercado está desacreditado do Brasil de modo geral. E como o mercado está desacreditado, a tendência é que as empresas invistam menos, a tendência é que as empresas contratem menos, porque elas já imaginam que no futuro o Brasil vai ter um problema realmente econômico grave, porque esse tanto de injeção de dinheiro na economia, o dinheiro tem que sair de algum lugar e as empresas vão ter que pagar mais impostos, a população vai ter que pagar mais impostos, e se é que vai ser possível, o cenário está complicado. Então é mais ou menos isso. Cara, aqui eu dei uma passada geral por cima das coisas, eu não vou aqui entrar no mérito, né? Isso é problema seu, tomar as decisões de se você concorda com isso, se você discorda disso. Eu não vou entrar aqui no assunto político. Eu expliquei realmente assim, friamente associada ao que é cada coisa e tal. Não estou aqui com o objetivo de falar assim, você é o pior presidente da República, o melhor presidente da República, sei lá o quê. Eu não tenho esse partidarismo burro, não enxergo o mundo, né, dessa maneira. Eu simplesmente estou trazendo para você informações. É exatamente isso que aconteceu e eu expliquei de maneira simples, né? O porquê que os investidores estão tirando dinheiro realmente daqui. Então, é simplesmente isso, simplesmente são políticas um pouco mais alinhadas ao populismo e menos alinhadas ao mercado. E o mercado não perdoa, o mercado ele reage ali a esse tipo de coisa porque ele sabe que ele pode ser impactado, as empresas podem ser impactadas, o faturamento dele pode ser impactado. Dentro desse cenário, a pergunta que fica depois disso tudo, Raul, beleza, você diagnosticou o problema, né? A gente explicou, entendeu o que está acontecendo, mas e a posição, né? O que a gente faz com relação aos nossos investimentos nesse momento? A primeira coisa é que eu já cansei de dizer aqui, né? É importante se dolarizar. O Brasil tem uma moeda que existe há 20 e poucos anos aí, já está com uma desvalorização gigantesca. A gente está na nossa 10ª tentativa de moeda. Não é um problema de hoje, é um problema de sempre do Brasil. O Brasil nunca foi um país estável. Então, a primeira coisa é, se você quer realmente, né, ter um investimento ali mais seguro, a ideia é que você pelo menos diversifique em outros países. Não precisa ter todo o seu patrimônio em outro país, mas que você diversifique nos Estados Unidos, que é uma economia maior, que você se dolarize de alguma maneira, tanto nas suas posições internacionais, quanto também nas suas posições nacionais. Você pode procurar empresas que vendam para fora ou que têm atuação de forma multinacional, né? A gente tem diversas empresas de celulose, a gente tem diversas empresas realmente do setor industrial, de motores, a gente tem empresas de diferentes nichos, até mesmo de commodities, né? Minério, carne. A gente tem empresas em diversos setores que são diversificadas e dolarizadas. Então, esse é um ponto que eu acredito que é fundamental. Isso aqui eu vou tratar como o mais simples possível. Outro ponto muito importante é você se lembrar, é claro, daquela máxima de Benjamin Graham, né, que é o autor do livro Investidor Inteligente. Não importa se o mercado está no topo da euforia, quando estava lá 130 mil pontos em junho, ou se ele está no fundo do desespero, se ele está a 70, 60 mil como estava em maio de 2020, junho de 2021, maio de 2020. Agora a gente está entrando ali num clima de menos otimismo, mais pessimismo, né? Então a gente está com a queda aí nos últimos 5 dias de 8%, praticamente deve ir a 10%, tende a ir a 10%, né?
pela queda que está aqui, a não ser que algo mude, a não ser que o Bolsonaro retire alguma das medidas que ele falou que vai implementar, que pode dar uma pequena melhoria ali, mas no geral a gente já enxergou que as medidas vão por esse caminho, então a tendência é que caia um pouco mais. É importante se lembrar que as empresas que estão no Ibovespa, a gente não está falando de empresinha de fundo de quintal, gente. A gente está falando do Itaú, a gente está falando do Bradesco, a gente está falando da Vale, a gente está falando da VEG, a gente está falando da Klabin, a gente está falando de empresas que muitas vezes têm 100 anos de história, que elas duraram mais do que nossa moeda, por exemplo. Então, são empresas acostumadas a lidar com crises, acostumadas a sobreviver no tempo. Quais empresas aqui que ficam mais fragilizadas? É importante a gente lembrar, small cap, empresa que não tem muito tempo de governança, que não tem um hedge bem feito, empresa que não tem uma administração que já passou por esses problemas. Essas empresas mais longas, putz, pode ter certeza, não é na sua vez, pode ter certeza, né? Não é na sua vez que essas empresas vão quebrar. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, eu aproveito sempre as quedas para fazer novos investimentos. Eu acho que toda queda se desenha como oportunidade, não há mal que sempre dure. Então, por mais que algumas pessoas tenham, vai virar Venezuela, sei o que lá, gente, o Brasil não tem nada em comum com a Venezuela, a não ser o fato de estar aqui na América Latina. A Venezuela tinha uma economia inteira dependente somente do petróleo, né? Não faz sentido. O Brasil tem uma economia pungente, tem uma economia baseada em diversas coisas. Precisa de mais liberdade para as empresas, precisa de mais coisas, mas essa comparação não é nem justa, assim. Eu acho que a gente tem que entender que, apesar dos políticos, não por conta da política, apesar dos políticos, o Brasil sempre foi um país gigante de uma economia muito grande. A gente chegou já à 7ª maior economia do mundo, a gente está ali entre os países, né, com uma população de tamanho interessante, então a gente tem realmente uma habilidade muito grande. Eu acho que esses equívocos, né, não são o que vão puxar o Brasil para uma Venezuela. Eu espero simplesmente entender qual que é a estratégia, o que eu gostaria que fosse explicado de maneira um pouco mais clara, que acho que contribuiria com o mercado. Se é que eu posso dar algum conselho, né? Ninguém vai me ouvir, mas se é que eu posso dar algum conselho para o Ministério da Economia, é assim, antes de soltar umas bombas dessa para a imprensa que não é especializada nisso, explica o que vocês querem com isso. Porque assim, seria um pouco mais lúcido que isso fosse explicado para as empresas poderem fazer investimento, para os investidores internacionais poderem trazer o dinheiro para cá. Porque da maneira que está sendo colocado, vamos dar auxílio para sei lá o quê, vamos dar auxílio para sei lá o quê, vamos imprimir dinheiro, vamos pagar sei lá o quê. Realmente não está fazendo muito sentido. Precisa de um pouco mais de clareza com relação a isso aqui, tá bom? Então, esse é o meu ponto. Eu queria pedir um pouco mais de clareza, um pouco mais de planos, tá? Isso aqui é para os próximos 4 anos, a gente está tomando essa medida por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se simplesmente ficar tomando medida, aumentando imposto, IOF, sei lá o quê, aumenta imposto sobre dividendos, aumenta imposto, reforma que aumenta mais imposto, e papapá, só gastando, não tem bolso do brasileiro que suporte isso aqui sem uma coerência um pouco maior, sem entrar em juízo de valor. O que eu tenho para dizer é isso. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.